Paz do Senhor, meus irmãos. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, a palavra nos diz o seguinte: Portanto, meus amados irmãos, sedes firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não será em vão no Senhor. E quando falamos em trabalho em vão, uma coisa que me traz muito à memória é sobre a inconstância. É sobre começarmos algo, muitas das vezes para o Senhor, e não conseguimos terminar. Muitas das vezes estabelecermos situações, estabelecermos ali no nosso dia a dia, quem sabe até metas, mas não conseguimos concluir. E nós bem sabemos que um dos maus desse século, no meio do nosso meio cristão, no meio do nosso meio evangélico, é a falta de constância, é a inconstância espiritual. Irmãos, nós precisamos entender que precisamos primeiramente de uma mudança de postura para que esse mal seja vencido. Primeiramente, não é fácil. Eu não posso aqui dizer para você que é fácil, dizer que do dia para a noite não é. Mas assim como Jesus disse, eu venci o mundo. Tende bom ânimo, né? Porque eu venci o mundo. Então, meus queridos, se ele venceu e nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, nós podemos vencer também. Porém, necessitamos entender algumas coisas. Em Lucas, capítulo 9, versículo 62 diz que ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Então nós precisamos entender, quando começamos a obra do Senhor, sabemos que será dificultoso, sabemos que será difícil, sabemos que será complicado, mas nós não podemos olhar para trás, né? Nós precisamos colocar ali como um exemplo a mulher de Ló, que no meio de uma fuga, no meio de um desespero maior, no meio de um foco maior que seria fugir da cidade de Sodoma e Gomorra, ela olha para trás. E o que acontece com ela? O final todos nós sabemos, né? Ela vira uma estátua de sal. Então nós não podemos olhar para trás, porque se nós vivermos olhando para trás, nós não poderemos, né, seguir em procedência ao alvo, que é Cristo. Então a primeira coisa que nós precisamos ter atitude. Colocar a mão no arado, sim, mas nós não podemos ficar, né, vivendo, olhando para trás, porque isso só irá atrasar o nosso chamado, o nosso propósito. A segunda coisa é que nós precisamos ser persistentes. No Salmos 119, o salmo mais longo, na verdade o capítulo, né, mais longo da Bíblia, no versículo, se não me falha a memória, 112, o salmista encerra o versículo com a frase até o fim, mencionando o quê? Vencer, né, ali todas as adversidades. Então, nós precisamos o quê? Ser persistentes. Nós não podemos parar no meio do caminho. E como nós somos de persistência, eu entendo que não tem como esgotar esse assunto simplesmente dizendo, seja persistente. Simplesmente dizendo, não pare no caminho. Sabemos que não podemos esgotar o assunto dessa forma. Porém, qual é o conselho que eu digo para vocês, de acordo com o que aconteceu comigo na minha vida? Cada um tem o seu testemunho pessoal em relação à inconstância, em relação à oração, em relação a jejum, em relação à busca por Deus de forma geral. No entanto, meus irmãos, igreja, quantas vezes nós ajoelhamos e não temos palavras para orar? Quantas vezes ajoelhamos e pelo cansaço mesmo do cotidiano não conseguimos às vezes permanecer mais de 15 minutos de joelhos sem que caia sobre nós o sono? Ou até mesmo a rotina corrida de algumas pessoas as impede de buscar o Senhor da forma que elas gostariam dentro de seus corações. No entanto, nós necessitamos que no meio desta persistência e também dessa atitude, nós necessitamos cavar, né? Nós precisamos buscar tempo para o Senhor. Porque se nós ainda temos tempo para outras coisas secundárias, nós temos tempo. A diferença é qual é a prioridade desse tempo. Quando ajoelhar para orar, não se sinta mal se você não tiver palavras. Não se sinta mal se você não conseguir orar mais do que 5 minutos. Não se sinta mal se você começar ali a ficar agoniado por querer levantar dali.
porque sabemos que oração, sabemos que jejum é uma luta da carne versus o espírito. Então não se sinta mal. Um conselho corrigido: não se sinta mal com esse tipo de coisa. Pelo contrário, permaneça. Uma coisa que me ajudou muito na minha caminhada com Cristo: Deus não é um robô. Deus não é um ditador. Jesus não é um quadro. Jesus não é algo inexpressivo. Jesus, ele te vê. Jesus, ele te olha. Jesus, ele te observa. Sendo assim, se ele tem olhos para ver, se ele tem ouvidos para ouvir, nós necessitamos entender que ele tem sentidos como os nossos. Nós necessitamos entender que ele veio à Terra para sentir praticamente tudo o que sentimos. Jesus jamais dirá para fazermos alguma coisa que ele mesmo não tenha dado o exemplo, que ele mesmo não tenha feito. Então, irmãos, nós precisamos entender o seguinte: quando estamos orando e temos dificuldade, ele nos entende. Quando estamos jejuando e ainda não conseguimos fazer jejum de 3, 4, 5, 12 horas, se não aquele jejum de 1 horinha, quem sabe aquele de meia hora de devoção ao Senhor, ele nos entende. Porém, a palavra do Senhor diz que o poder do Senhor se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. O que seria o poder do Senhor se nós não fôssemos fracos? O que seria o poder do Senhor na nossa vida se nós não fôssemos dependentes? Então, meu querido, entenda uma coisa: Deus não se ofende com a sua fraqueza. Ele se ofende com o seu pecado. Mas muitas das vezes você peca por não admitir que é fraco. Quando você admite que você é fraco, quando você admite que você é dependente do Senhor, ele desce com a sua poderosa graça, com o seu poderoso amor e te ajuda a ter uma caminhada firme com ele. Então, primeiramente, tenha atitude e segundo, tenha persistência. Seja persistente, não pare no caminho. Gabriel, eu não consigo fazer mais do que 5 minutos de oração, mais do que meia hora de jejum. Persista, não pare. Gabriel, eu não sei mais o que falar. Permaneça de joelhos. Se você não tem mais o que falar, ouça o que o Espírito do Senhor fala contigo. Abra sua Bíblia de joelhos e veja o que o Senhor fala através da palavra dele com você. Não desista. A terceira dica, que eu dou para os irmãos é: trace metas. Uma vez eu até brinquei com a Jennifer, ela me perguntou, a minha esposa me perguntou o seguinte: por que você coloca relógio para orar? Por que você coloca cronômetro para orar? Porque no começo, quando eu casei e eu colocava esse cronômetro, ela achava que eu colocava esse cronômetro para mim parar de orar. Ou seja, eu colocava ele 10 minutos para limitar a minha oração a 10 minutos. E não, pelo contrário, eu colocava um relógio de meia hora ou um relógio de 1 hora de oração ali no celular, porque eu sei que se eu não colocasse aquele relógio como uma meta, eu iria orar menos que aquilo. Queridos, voltando a falar do quarto tópico, que acabou a memória do celular. Tenham em mente, avalie-se, tá? Avalie o seu prosseguir. E eu tenho até um testemunho interessante para deixar para a reflexão de vocês, é o seguinte: certa feita eu estava tentando vencer um pecado. Certa feita eu estava tentando vencer algo que me incomodava muito, uma iniquidade. E eu lembro que eu traçava metas. Eu lembro que eu até tinha atitude e, poxa vida, quando eu olhava de novo, não adiantou. Eu olhava que eu sempre estava em transição do primeiro passo para o segundo: ter atitude e ter persistência, ter atitude e ter persistência. Quando eu aliei a atitude, a persistência com a palavra de Deus, com a leitura bíblica, com a oração, eu consegui ali passar a ter metas. Não se engane, eu não venci isso, do dia para a noite, mas eu consegui colocar metas. Eu colocava metas ali e eu via quanto tempo eu ficava sem cometer aquilo que tanto me incomodava. E quando eu pude ver um certo dia
o Espírito Santo me visitou numa noite. E, meus queridos, era como se algo saísse de dentro de mim. Era como se um peso das minhas costas fosse tirado. E daquele dia em diante, quando eu parei um tempo depois para perceber, eu já não tinha mais aquele pecado de estimação. Eu já não tinha mais aquilo que tanto me incomodava. Ou seja, eu estabeleci metas. E essas metas elas iam aumentando progressivamente. Mas chegou um momento que eu tinha que avaliar o porquê eu não estava conseguindo. E quando eu avaliei, eu via que não importava o quanto eu lutava com a força dos meus braços. Porque o que importa era quanto eu permitia que o Senhor, que a palavra do Senhor, guiasse os meus passos. Então, meus queridos, avaliem-se. Em Apocalipse capítulo 22, versículo 14, diz o seguinte: Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Queridos, o Senhor tem nos revelado a sua maravilhosa palavra. Mas Ele diz que só aqueles que guardarem os seus mandamentos entrarão pelas portas, entrarão no reino de Deus. Hoje eu vi um pastor dizendo, se eu não me engano, a Jennifer pode até me ajudar, foi o pastor Teo Hayashi, que falava sobre no céu não precisava mais orar. Era isso? Era isso. No céu não precisava mais orar. No céu nós não precisaremos mais jejuar. Nós não precisaremos mais lutar contra a carne. Então tenha em vista que a luta contra a sua inconstância, a luta contra crises espirituais, a luta contra falta de vontade de orar e jejuar é aqui, meu querido. Mas a sua maior luta diariamente tem que ser buscar o reino dos céus. Porque quando você adentrar o reino dos céus, você nunca mais precisará passar por luta alguma. E Deus enxugará dos seus olhos toda a lágrima. E não haverá mais morte, não haverá mais choro, não haverá mais clamor, não haverá mais nada disso que você passa aqui na terra. Só adoração ao Senhor. Só haverá intimidade com Deus Pai, com o Senhor Jesus. Amém, meus queridos? Então que você fique com essa palavra. Saiba que a inconstância não é frescura, mas é algo que pode ser vencido. Basta você ter atitude, basta você ter posicionamento. Amém, meus queridos? Que Deus assim os abençoe e que vocês fiquem com a paz do Senhor. Amém?